Olá, eu sou o pastor Claudinei e trago até você mais uma mensagem. Gostaria de compartilhar o texto de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Então respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Aí Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Esse texto aqui, dito pelo próprio Jesus, algumas pessoas dizem que é uma parábola, mas ele foge às características das parábolas, porque Jesus nunca cita nomes em parábolas. E nessa história aqui, Jesus cita nomes, cita o nome de Lázaro, o mendigo. Muito mais do que mostrar que os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu, né? Seria a ideia que alguém poderia tirar aqui desse texto. Estava dizendo da justiça e da injustiça da vida desses homens, e muito mais do que isso, da literalidade do céu e do inferno. Algumas pessoas dizem assim: o inferno é aqui mesmo. Morreu, acabou. Outros creem, como alguns grupos religiosos, que há reencarnação. Outros creem que o inferno não existe, apenas a condenação é a morte eterna. Né? Deixa de existir. Apenas há o céu, não há um inferno. O inferno é simplesmente a segunda morte, a morrer pela segunda vez. Acorda-se para o juízo e em sequência, deixa de existir. Condenado é deixar de existir. Jesus não estava falando de um sono após a morte, como alguns creem que depois da morte as almas ficam em estado de sonolência. Mas Jesus estava falando de mortos que haviam morrido, pessoas que haviam morrido, que estavam em estado de consciência. No caso de Lázaro, consciente, descansando dos seus sofrimentos nessa terra, ao lado de Abraão e dos salvos. E no caso do rico, passando pela experiência do tormento, que ele sabia que seria eterno e que estava apenas começando, porque no estado de coisas em que eles estavam, ainda não era o estado definitivo dos mortos, quando Cristo há de ressuscitar e dar aos salvos os seus galardões e aos perdidos a sua condenação, juntamente com a ressurreição do corpo. Portanto, ali estava apenas a sua alma sofrendo e a sua alma se regozijando, ao passo que após a morte e após a ressurreição de Jesus, né, as coisas mudaram para os salvos, eles foram levados até Deus, não estão no mesmo lugar mais que Lázaro estava, mas Deus tomou consigo o cativeiro e levou às alturas. Então, os mortos em Cristo agora estão no céu, mas aos mortos sem Cristo continuam no mesmo lugar, no Hades, aguardando o julgamento. O fato aqui é que o sofrimento daquele homem era real, era literal, ele estava realmente sentindo as dores do inferno, ele estava realmente sentindo o fogo do inferno,
E ele começa a argumentar com Abraão, dizendo: olha, peça que Lázaro venha molhar a ponta da minha língua. Apenas molhar a ponta da língua para que trouxesse algum alívio. E Abraão disse: não é possível, há um grande abismo que nos separa. Ao que depois disso disse: então peça que Lázaro vá aos meus pais, para que possa falar aos meus irmãos do sofrimento que eu estou passando, para que eles acordem e sirvam a Deus e não venham para cá. E Abraão argumenta com ele: não é possível. Eles têm lá a palavra, eles têm a lei e os profetas, eles têm a Bíblia, que creiam na Bíblia. Essa comunicação entre mortos e vivos é impossível, estava dizendo Abraão. Ah, mas peça que faça assim. Peça, se for alguém dos mortos se levantar e for até eles, eles vão acreditar. E Abraão disse: não, não vão acreditar. Não é possível, não. Eles têm que crer na palavra. As sessões espíritas são uma farsa. Espíritos malignos se passam por familiares de pessoas que morreram para trazer um alento e enganar as pessoas. Espíritos malignos que, como atores, seduzem pessoas, e multidões de pessoas têm caído nesse engodo, nessa mentira. Infelizmente, essa é a verdade. Agora, aqui, o que nós encontramos é que aquele homem então diz: olha, pensa que os meus parentes cheguem aqui, né, que os espíritos vão até ali e visitem. E ele diz: não, não é possível, eles não vão se arrepender. Se deixaram de ouvir a Bíblia, não há nenhuma argumentação que nós possamos fazer, né, para que isso aconteça. Mas o fato mais interessante no fim do versículo é que Abraão, ele não dá a hipótese de uma manifestação de um corpo, de uma alma de alguém que morreu entrar no corpo de uma pessoa viva. Porque aqui ele não fala de uma sessão espírita, mas ele fala de ressurreição, né? Não pode ninguém que morreu se ressuscitar para ir trazer essa mensagem, né, às pessoas que estão ali vivas. Ele estava falando sobre ressurreição. Ele estava falando de possessão. Muito menos, não há qualquer registro bíblico ou possibilidade bíblica de uma alma de um ser humano se apossar de um corpo, de um outro corpo humano. Não existe essa possibilidade bíblica. Todas as vezes que alguém se apossou de algum corpo, eram anjos caídos, eram demônios que se apossaram de um corpo. Nem mesmo os anjos de Deus fizeram tal coisa, apareceram numa teofania, numa aparição como um anjo, né? Outras vezes como um ser humano, mas nunca se apossando de um corpo. Quem se apossa de corpos humanos são os espíritos malignos. Então eu quero ressaltar ao fim desse vídeo, primeiro, que não há um sono na vida daqueles que morrem, eles estão conscientes. Segundo, o inferno é de sofrimento literal. Terceiro, o inferno é eterno. Quarto, não há reencarnação. Quinto, não existe purgatório. Quem morreu já está condenado ou salvo. Não tem segunda hipótese nessa história aqui. Terceiro, não há possibilidade das almas humanas voltarem para testemunhar aos vivos. Essas são algumas coisas que eu quero argumentar com você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.